Um dos problemas dessa extrema-direita que tem força hoje no mundo, nos Estados Unidos, na Itália, eles não sabem dialogar, Portugal, né? é que essa extrema-direita aposta no caos. No caos. São os engenheiros do caos. E esse caos se baseia na ideia da força, do individualismo, da violência em nome da família, Deus, pátria. Aliás, ontem nós lembramos os 60 anos da Marcha com Deus, da Marcha da Família com Deus pela Liberdade de 64, que foi antecedente ao golpe de 64. Legal. Né? E a gente lembrou disso aí no dia 20 de março. Assim como no dia 13 nós lembramos o Comício Central do Brasil. Essa caminhada pela história é muito interessante. Agora, o Brasil está passando por uma travessia delicada. Primeiro que nós temos que derrotar como objetivo principal essa extrema-direita. Olha, se tu imaginar se o Trump ganhar a eleição nos Estados Unidos, é claro que o Biden não é flor que se cheire. Agora, esse Trump que está dizendo que vai decretar um dia de guerra. Sabe, Genuíno, eu não consigo entender, por mais que eu tento entender a política americana, é um pouco complicado, porque os democratas sempre tiveram um papel de bom menino e os republicanos, como o Trump, fala grosso e tal, e ameaça, mas na época, nos momentos dos democratas, tem muita guerra. Tem muita guerra no mundo. Muito. Então, Obama, que nós, poxa vida, era filho de muçulmano, nós contávamos uma melhora tal. Ele foi no Egito tal. E aí aconteceu todos esses problemas no Oriente Médio. Na Líbia, a guerra no Egito. Como é que explica? Na Tunísia, eu não consigo entender a destruição da Líbia. Porque é a questão do império, a ideia de que o imperialismo norte-americano dirige a ordem ocidental mundial. Mas parece que os democratas gostam de guerra mais que os republicanos. Os democratas, quando assumem, gostam de uma guerrinha, gostam de fazer guerra porque eles querem salvar um império. E agora estão nesse impasse. Olha o impasse do Biden. Olha a opinião pública americana reprovando a atitude do Biden em relação ao governo de Israel diante do massacre contra o povo palestino. Sim. E no mundo inteiro, veja bem, Israel está praticando um genocídio contra o povo palestino. Agora, a médio e a longo prazo, o Israel está passando por um isolamento que nunca aconteceu na sua história. Agora que as pessoas estão aprendendo, tem internet, tem informação. Eu lembro, minha irmã mora nos Estados Unidos. E por ser muçulmana e tal, ela toma muito cuidado de dar a opinião dela assim, para os americanos, porque minha irmã fala muito bem assim, o povo americano é um povo muito bom, mas eles não sabem o que está acontecendo. Por exemplo, assim, quando eles invadiram o Iraque, então aí teve o pessoal lá que retalhou, o pessoal, né, teve guerra lá no Iraque e tal, e teve morte de soldados americanos. Então a vizinha falou assim, mas por que o povo iraquiano está fazendo isso se nós mandamos nossos filhos para salvá-los? Tá vendo? Eles não sabem. É a visão, né? Você viu o depoimento do Bustami sobre a farsa de que tinha arma química? Então E ele desmontando aquilo, como ele foi perseguido. A destruição da Líbia. Veja a situação do Iraque hoje. A situação da Líbia. A situação de toda aquela região do Oriente Médio. E o que está em jogo ali? É petróleo. É a região estratégica, é a geopolítica estratégica. E na medida em que os Estados Unidos vai se enfraquecendo e ascende num patamar de concorrência à China, ao modo dela, e a Rússia está derrotando a OTAN na guerra na Ucrânia, eles vão para uma política de desespero. Portanto, a faixa de Gaza e a Cisjordânia é, na verdade, uma espécie de porta-aviões dos Estados Unidos, onde investe para fabricar armas, para usar as armas, para dar as armas, porque eles querem manter ali como uma espécie de extensão do imperialismo americano. E aí, quer dizer, o massacre é sem limite. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento de escolha. Por isso, ali, que eu acho que nós estamos vivendo o futuro da humanidade que está em disputa. Eu pensei muito quando eu conheço a luta dos palestinos, estudo o que significou a luta dos palestinos, né? Não é uma luta de hoje, é uma luta heróica, é um povo heróico. E a gente imaginar como se trata um povo dessa maneira, negando o direito elementar da autodeterminação e da soberania nacional, diz, olha, nós temos que protestar, nós temos que criticar. E eu passei a receber determinadas críticas por defender o direito à autodeterminação do povo palestino. Tá certo?
Então, eu participei de todas as manifestações que realizamos na Paulista, muitas delas, e eu acho importante. Por quê? Porque não é especificamente só o direito do povo palestino, é que humanidade nós queremos construir. O que nós queremos ensinar para os nossos filhos, Jamil? Pois é. Naturalizando a barbárie? Achando que é normal ou anormal? O senhor passou por uma pressão esses últimos tempos por ter falado sobre boicote e tal. Eu toda vez que tem esse assunto do boicote, eu fico analisando. Eu dizer, não consuma Coca-Cola, sei lá, garrafa tal, pode me levar para cadeia. Mas eu matar uma criança palestina e apoiar essa matança é legal, é coisa de Deus, é bíblico. É bíblico matar e queimar crianças. É bíblico, é bíblico. Eu fico pensando, quer dizer, se eu disser, olha, não consuma, eu tenho para não falar o nome de outra empresa, o nome da minha empresa lá, XYZ. Porque o Alien não é um cara legal, o cara dá dinheiro para um partido XYZ. Isso pega mal, mas eu matar crianças é legal. É que a barbárie se normaliza e se legitima pela a ideia de que os fins justificam os meios. Exato. Esse é o problema grave. E olhem bem, quando eu falei daquele assunto, eu até falei, dado que o boicote era uma questão interessante. E lembrando a experiência da África do Sul, foi quando o boicote foi muito e largamente eficiente na utilização. E a ideia do boicote, primeiro, é uma ação pacífica, envolve atividades esportivas, culturais e acadêmicas, e envolve assuntos empresariais vinculados à guerra. Isso. Vinculados à guerra, não é de maneira geral. Mas aí eles criam o maniqueísmo. É impressionante como o maniqueísmo cria a ideia da culpa. Eles sabem mentir. Sabem. A ideia da culpa, a ideia da penitência. O que eles falaram para o Lula? Pede desculpa. É a ideia de ajoelhar no milho. Quando eles fizeram a tal violência contra o PT, eles não falavam, o PT tem que fazer autocrítica. Por que eles não fazem a autocrítica da Lava Jato? Mas por que eles não fazem a autocrítica de ter ajudado o Bolsonaro? Genuíno, por que eu não posso dizer não consuma o produto dessas empresas? É uma escolha individual tua. E aquele pessoal pode ficar na minha orelha e falar, não assistam a Rede Globo. Por quê? Por que eu tenho que atender os interesses de falar, não assistam a Rede Globo? Qual a diferença? Qual a diferença? Aquele influenciador, que... Pô, ele virou Felipe, né? O Felipe Neto. Felipe Neto. Ele teve problemas, o pessoal bombardeou ele, olha, vamos parar de seguir, vamos sei o quê. Patrocinadores, esse tipo de coisa, forçaram os patrocinadores dele a cancelar com ele perdeu um monte de patrocinador porque ele defendia o presidente Lula. Então o pessoal de direita fez uma pressão. Eu acho importante pressão, vamos dizer assim, eu acho, na democracia, eu acho que é isso, tem que fazer uma pressão. Então, eu acho que não tem nada demais fazer uma pressão aqui, uma pressão ali, o que não pode é matar crianças. Mas por que isso pode e o senhor não pode falar, não consuma produtos... Por exemplo, o que eles fizeram com o cantor, o artista Roger Walter. Então. Não deixaram ele se hospedar em Montevidéu, não deixaram ele se hospedar... Isso pode, né? Não deixaram ele se hospedar em Buenos Aires, no hotel que ele queria, porque ele era a favor do boicote. Veja bem, a empresa que produzia os CDs dele, os instrumentos dele, cortou o contrato. Quer dizer, são maneiras sofisticadas, porque a guerra, hoje você faz uma guerra que tem a morte, é o que a gente está vendo em Gaza, você tem a guerra na mídia, porque a mídia ela tem a mesma cobertura no mundo inteiro. Pode pegar a empresa, um canal de televisão americano ou aqui no Brasil, o bordão é o mesmo. É o mesmo. A manchete, a maneira de dar a notícia. Quer dizer, a coisa mais comum é guerra de Israel contra o Hamas, não é contra o povo palestino. Quer dizer, tem 30 mil mortos palestinos, mas é a guerra do Israel contra o Hamas. Isso é um bordão que vai construindo uma espécie de senso comum e vai se naturalizando, vai se legitimando uma visão elitista, autoritária, anti-humana, para não aceitar a pluralidade. Por exemplo, por que a cultura ocidental, cristã, tem que ser hegemônica no mundo? Você tem que caminhar para um mundo com pluralidade civilizatória. A solução para a humanidade é uma pluralidade civilizatória diante das várias histórias, das várias experiências, das várias culturas,
dos vários modos de pensar a sociedade. Mas não tem que ser uma única visão. Eu acho que aí tem a base de um autoritarismo que impõe uma maneira única de pensar. E isso está em jogo agora na crise. Porque como o imperialismo americano está numa marcha de crise, de decadência, daí a eleição nos Estados Unidos como está difícil, e veja bem, o que acontece? Acontece que isso vai gerar muitas dores, porque o imperialismo não morre de morte morrida. Olha o imperialismo inglês, o que aprontou? É morte matada, é luta, é movimento, é ação coletiva. E eu acho que a gente está vivendo ali esse dilema, viu, Marcelo? Porque são dilemas cruciais diante de uma crise sistêmica, que alguns até falam em policrise. E a gente ter esperança de um futuro num quadro de crise é um grande desafio para a esquerda hoje no Brasil e no mundo.